Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje chegamos no dia de número 340. Nós vamos concluir a carta de São Paulo aos Gálatas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para concluirmos a carta de São Paulo aos Gálatas, uma carta breve de apenas 6 capítulos. No dia de hoje, capítulos de 3 a 6. No capítulo 3, nós vamos começar a encontrar a justificação teológica de São Paulo, afirmando que a nossa salvação ela acontece apenas pela fé. Então, nós vimos no dia de ontem que havia um problema que queriam colocar nas costas, queriam exigir daqueles que estavam sendo convertidos que vivessem e mantivessem as leis judaicas. E aí São Paulo ele disse que não, que a maioria das pessoas que se convertiam vinham do paganismo, que não era necessário circuncisão, não era necessário manter as leis judaicas. Agora nós vamos começar a ver, cada vez de forma mais clara, ele afirmando que a justificação, a salvação do ser humano aconteceu através de Jesus Cristo. E essa salvação, ela acontece pela fé. Era como se São Paulo ele perguntasse assim: olha, quem que enfeitiçou vocês? Quem que mudou a cabeça de vocês? O Espírito Santo que vocês possuem, vocês não receberam da lei ou pela lei. Vocês receberam pela fé em Jesus Cristo. E aí, nesse capítulo 3, São Paulo ele vai mostrar que até Abraão, que é o pai da fé, Abraão ele foi chamado, Abraão ele foi justificado antes de ser pela lei, foi pela fé. Por que Abraão foi chamado por Deus? Por que Abraão foi escolhido? Qual que é o título que caracteriza Abraão? Abraão é conhecido, é chamado do pai da fé. Então, até a justificação, até o chamado de Abraão é baseado na fé. Então, aqui existe muitas vezes um conflito entre os católicos e protestantes. Os protestantes dizem assim: nós somos salvos apenas pela fé, e aí se baseia em São Tiago. E aí os católicos dizem assim: não, nós somos salvos pela fé, mas somos salvos também pela obra. E aí eu já disse em outro momento, outro vídeo, no ano de 1999, foi assinado um tratado da justificação. Naquela época era prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, o então cardeal Joseph Ratzinger. Então foi assinada a Igreja Católica e a Igreja Protestante Luterana, dizendo assim: nós somos salvos pela fé, mas um dos critérios, um dos sinais exigidos, naturais, óbvios de que uma pessoa tem fé, são as suas obras. Então a salvação é pela fé, mas se você realmente tem fé, qual que é o critério? Como que você sabe que alguém tem fé? Fé não é uma expressão vocal, fé não é uma palavra que você professa com a sua boca, fé não é um pensamento, fé é uma maneira de agir. Então se você tem fé, você também vai ter obras. Uma coisa é inseparável da outra. Então é isso que nós vamos ver no capítulo 3. São Paulo, e aí nós começamos aqui novamente ele duro de novo, por isso que na última carta, a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu sei que vocês reclamam que eu sou duro nas cartas e pessoalmente eu sou mais cordial, mas todas essas correções é sinal de amor, é para o vosso bem. Então aqui nós vamos ver mais um exemplo como que São Paulo ele era duro, uma das cartas mais exigentes, uma das cartas mais duras de São Paulo, onde ele escreve aqui para corrigir mesmo. Uma das cartas onde ele é mais firme é a carta aos Gálatas. Novamente, por quê? Porque pessoas da comunidade, ele mesmo disse, era como se estavam vivendo um evangelho diferente, um novo evangelho. E aí ele diz: vocês estão deixando o evangelho
verdadeiro, o evangelho que foi pregado por mim e aquele que é o real. O texto, capítulo 3, começa dizendo assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. Vós, foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o fez pelas obras da lei ou pela adesão da fé? Então, é muito claro. São Paulo ele diz assim, só quero fazer uma pergunta. Primeiro ele vai dizer assim, quem vos fascinou? Vocês estavam impregnados da cruz de Cristo, mudaram, quem vos fascinou? Quero fazer só uma pergunta. Na verdade ele vai fazendo várias. Quero fazer só uma pergunta. De onde vocês receberam? Por que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei que receberam? Ou pela adesão da fé? Por que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Porque ela cumpre a lei? Ou porque ela acredita em Deus? Porque ela acredita. O cumprimento da lei é uma consequência que não é excluído, que é necessário, mas que não é a razão. Porque uma pessoa... Aqui nós vamos entender a cabeça de São Paulo. Por que ele está fazendo tudo? Por que ele diz tudo isso? O que ele quer ensinar com essa polêmica que aparentemente é vazia, é sem sentido para nós? Existiam pessoas que diziam assim, eu fui circuncidado, sou de Deus, tenho sangue judaico, sou de Deus e acabou. Estou livre dos meus pecados. Estou perdoado dos meus pecados. Ele disse, não. A lei não pode perdoar pecado de ninguém. A lei não tem poder de perdoar pecado. Você ter um sangue judeu em si, por isso, não perdoa pecado. Quem perdoa os pecados, quem nos redime, quem nos salva e nos une a Deus é Jesus Cristo. É o sangue dele derramado na cruz. Então, a adesão a esse sangue ele acontece através da fé. Acontece através do batismo. E aí, consequentemente, o que é óbvio, mesmo que algumas vezes ele não diz, algumas vezes ele diz, o que é óbvio é através das obras. Então, olha, eu gostaria de fazer só uma questão, e aí ele faz essa questão. E ele diz, vocês começaram no Espírito, estão terminando na carne. Versículos 6 e 7, aqui nós somos salvos pela fé. Aqui tem dois versículos centrais, aqui nós temos a tese de São Paulo. Ele diz, foi assim que Abraão creu em Deus, e é isto que lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Nós somos justificados e salvos pela fé. E aí, na sequência, São Paulo, ele vai, através do exemplo novamente de Abraão, ele vai falar sobre a Sagrada Escritura. Gostaria de ler para vocês a partir do versículo 13. Para mim, versículo 13 e 14 são muito importantes. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Jesus Cristo se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Aqui é um texto denso, um texto muito exigente. Já em outro momento, quando diz que São Paulo se tornou pecado para nossa salvação, como se Jesus tivesse se tornado pecado para nossa salvação, aqui não significa que Jesus pecou. Jesus, através da sua oferta, ele que se faz vítima por cada um de nós, ele salva o gênero humano. Nós temos ainda alguns textos aqui, se vocês quiserem, a partir do versículo 17, depois também merece um pouco da nossa atenção, vai dizer que Jesus Cristo é um mediador. Só existe um mediador entre Deus e o ser humano. Aqui, olha, protestante, os nossos irmãos separados gostam de usar essa passagem. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então ele vai dizer que o único mediador é Jesus Cristo. Nós aceitamos. O único mediador é Jesus Cristo. O que os santos fazem? Os santos não são mediadores nossos
a Deus Pai. Os santos, através da comunhão dos santos que a igreja acredita, eles estão tão intimamente ligados a Cristo, porque já estão salvos, estão com Cristo, que eles participam. Quem morre está em Deus, não pode mais se separar de Deus. Então os santos estão tão unidos a Cristo que eles participam da única mediação que existe, que é a mediação de Cristo. O mediador é Cristo. O mediador é Cristo. Nosso mediador ao Pai é só Cristo. Santo pode ser mediador? Não, não pode. E por que nós pedimos a intercessão deles? Porque através da intercessão eles participam da mediação de Cristo e alcançam Deus Pai através da sua intercessão. Por que nós rezamos e pedimos a intercessão dos santos? Porque nós acreditamos que nós somos um corpo místico. Nós, através da comunhão dos santos, existem vasos espirituais que nos ligam às pessoas já falecidas que estão salvas. Então, o santo ele não é um mediador que nos leva ao Pai. Quem nos leva ao Pai é só Cristo, mas eles participam desta mediação ao Pai. Se vocês quiserem, talvez um outro aspecto da intercessão dos santos, eu gosto muito desse segundo aspecto também, os santos, eles não nos levam ao Pai, quem nos leva ao Pai é Cristo, eles participam deste, podemos dizer assim, desse levar, dessa mediação, mas os santos, eles são intercessores, eles nos levam a Jesus. E aí, nós temos aqui um versículo, o padre gostaria de ler ainda, aqui vai dizer que não é, a partir do versículo 21, vai dizer que não é a lei que comunica a vida, quem comunica a vida é a fé, quem comunica a vida é Jesus Cristo. Vamos para o versículo 23. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei, para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Que interessante, quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Quem é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um pedagogo. O que é um pedagogo? Pedagogo é alguém que ensina, alguém que prepara. Então, o Antigo Testamento, isso daqui, eu fico tão feliz de poder dialogar, conversar com vocês e nós conseguimos entender a Bíblia. São Paulo é muito claro, isso daqui é divino, vem de Deus. Então, o Antigo Testamento, quem que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é uma ponte. O Antigo Testamento é um pedagogo. A lei é um pedagogo. O que é um pedagogo? É uma preparação, é um ensinar, é um conduzir. Conduzir para quê? Conduzir não para si mesmo, mas conduzir para o fim. Qual que é o fim? O fim é a fé em Jesus Cristo. Então nós temos um processo que é feito, nós temos uma ponte, nós temos um pedagogo, que é a lei do Antigo Testamento, os mandamentos que nos levam ao fim. O que é uma ponte? Que leva de um lado ao outro. Então essa ponte é a lei, essa ponte é o Antigo Testamento, essa ponte é a tradição judaica que leva a quê? Que leva ao fim, que leva à plenitude da revelação e à nossa salvação, que acontece através da fé em Jesus Cristo. Belíssimo também o versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Puxa, é tão triste quando querem... normalmente existem ideologias políticas que dividem para conquistar. A fé cristã é totalmente ao contrário. Ela não divide. Não existe homem e mulher, não existe escravo e livre, não existe judeu e grego, não existe negro e branco, existe um só. Nós somos um só em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que a forma que nós nos unimos a Ele é através do batismo. Batismo que vai ser enfatizado no versículo 27. Vamos adiante, capítulo 4. No capítulo 4, São Paulo ele continua a explicar a relação entre a fé e a promessa, contrastando os filhos da escrava, ele diz esse termo, os filhos da escrava, que representam a lei, com os filhos livres, que representam a promessa. Então ele exorta aos Gálatas que não voltem aos aspectos da escravidão, pois viveram e agora passaram a viver como filhos livres, desfrutando da herança, da salvação que foi deixada por Jesus Cristo. Ele usa o exemplo aqui de Agar, o exemplo
de Sara, e ele vai dizer que existem como se fossem dois filhos, o filho da escrava e existe o filho daquela que é livre. O filho da escrava ele compara e diz que é aquele que é baseado na lei, mas aquele que é o filho da livre, o filho que escapou da escravidão, é aquele que está baseado na fé em Jesus Cristo. Aqui vocês podem ler, o capítulo também ele é muito rico, ele vai dizer que nós somos filhos, somos herdeiros, vai dizer novamente da importância de nos unirmos a Deus, indiretamente está falando sobre o batismo. Teve uma parte aqui, São Paulo, ele parece que até quando ele estava zangado, ele não perde bom humor. Teve uma parte aqui que eu coloquei kkkk, eu coloquei uma risada aqui no meu texto. Veja o versículo 10, na verdade é o versículo 11, olha o versículo 10. Observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Vamos voltar um pouco. Outrora é verdade, não conhecendo Deus, servistes a deuses que na realidade não são. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltarem novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Observais cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Ele dizendo, como que vocês que se converteram agora podem voltar a se perder de novo? Aqui é uma chamada de atenção aos pagãos. Não queriam só instituir tradições judaicas, mas queriam como se fosse colocar novamente na vida do povo aquilo que era costume, superstição e tendência pagã. E aí São Paulo, ele percebe aqui que ele estava pegando forte demais. No versículo 11 ele diz assim, receio ter-me afadigado em vão por vós. Olha, aqui eu dei risada. Receio ter-me afadigado, cansado em vão por vós. Por que eu dei risada? Aqui ele falou, eu estou achando, primeiro ele fala que havia um costume de querer colocar leis, circuncisão, aquilo que era judaico, na rotina dos cristãos. Aí agora ele diz, não era só isso, querem também voltar aos cultos dos deuses pagãos, cultos daqueles deuses que não existem. E aí ele vai dizer, eu estou percebendo que eu cansei, que eu me afadiguei em vão por vós. Estou vendo aqui que não deu resultado nenhum, é isso que ele está dizendo. E depois, no final do texto, a gente vai ver lá no final do capítulo 6, ele vai fazer um agrado e vai dizer que se orgulha da comunidade. E aí ele vai dizer, a partir do versículo 12, que somos filhos pela fé. No versículo 13 seguinte, ele vai dizer de uma possível doença que ele teve, por isso que ele teve que ficar mais tempo na comunidade. E ali ele vai apresentar, para mim esse termo é o termo correto, ele vai apresentar uma certa mágoa que ele tinha dessa comunidade dos Gálatas, a partir do versículo 16. Então ele mostra que ele estava triste com aquilo que a comunidade estava vivendo. E mesmo assim, ele diz que nada iria separar ele daquela comunidade. E aqui aparece o exemplo de Agar e de Sara, que novamente esse exemplo que mostra que Agar era como se fosse aquela que representa a escravidão, e Sara é aquela que representa a lei, é aquela que representa a liberdade. Capítulo 5 nós poderíamos, e ele diz sobre a liberdade cristã, e depois a partir do versículo 13 nós temos algumas exortações éticas e o que significa a verdadeira liberdade dos cristãos. Nesse capítulo, Paulo, então, a temática principal do capítulo 5 é a liberdade cristã. Ele exorta os Gálatas a não se deixarem reeditar sob a lei, enfatizando que a verdadeira liberdade resulta em amor e serviço ao próximo. Aqui fica muito claro que não existe fé sem obras, que para ser livre é preciso servir ao próximo. Ele também fala dos frutos do Espírito Santo e os atos da carne, incentivando aqueles que acreditam a viverem guiados pelo Espírito. E aí, se vocês quiserem aqui, o padre vai ler. Eu tenho pessoas que acompanham só o vídeo, que por algum motivo, talvez de saúde ou de tempo, não conseguem ler o texto. Então, muitas vezes, o padre faz a leitura para estas pessoas que acompanham só o vídeo
não perderem aquilo que é muito importante, aquilo que é essencial. Então vejam aqui, São Paulo, ele diz que existem como se fossem dois frutos, tem o fruto do Espírito e o fruto da carne. Está no capítulo 5, versículo 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí aqui ele diz quais são as obras da carne. Então se segura, avalie vocês mesmos, o padre avalia a si. Agora ele começa com as obras da carne, a partir do versículo 19, vai até o 21, e depois do 22 até o 24, os frutos do Espírito. Veja, os frutos da carne: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, aqui são palavras de São Paulo, não é da cabeça do padre, nem é moralismo. Depois nós temos a partir do versículo 22, mas os frutos do Espírito são, ou é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, suas paixões e os seus desejos. Veja, e aí ele termina assim o capítulo 5. Se vivermos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns dos outros. Parece que até naquela época havia este fruto do demônio chamado inveja. Ele diz, não inveje uns dos outros. Por quê? Porque nós procuramos os frutos do Espírito. E aí nós terminamos com o capítulo 6, que é o último capítulo, que São Paulo ele conclui esta carta com algumas exortações práticas. Ele instrui os Gálatas a restaurar a mansidão com aqueles que pecaram e a levar os fardos uns dos outros. Aqui São Paulo ele termina de uma forma mais cordial. O capítulo termina então com uma reflexão sobre a semeadura e a colheita, afirmando que cada um deverá carregar o seu próprio fardo, mas também se apoiando mutuamente na fé. Poderemos dizer assim uma conclusão, esta carta fundamentalmente ela reafirma a primazia da graça e da fé sobre as obras da lei. Ela também é um lembrete que mostra que a liberdade que nós temos é a liberdade que vem de Cristo. Mostra também um grande apelo à unicidade, à simplicidade e à fidelidade ao único e verdadeiro Evangelho, que foi aquele deixado pelos apóstolos e não aqueles que são criados por divisores da comunidade. Paulo, então, ele faz uma grande defesa, uma defesa apaixonada da verdade e convida os seus leitores, a comunidade da Galácia, a permanecer firme naquilo que eles aprenderam. Alguns versículos, brevemente, versículo 7, não vos iludais, de Deus não se zomba. Olha, o que o homem semear, isso ele colherá. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá. E aí outro também, o versículo 14. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E ele diz na sequência que ele é uma nova criatura. O mundo já está crucificado para ele e ele crucificado para o mundo. Irmãos e irmãs, essa é a carta de São Paulo aos Gálatas. Amanhã, organize o seu tempo e comece a leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe e parabéns pela perseverança.
Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique atento. Nós já estamos nos preparando para no próximo ano ou lermos a Bíblia toda, convide alguém para fazer isso, ou para começarmos o nosso curso de teologia para leigos, o aprofundamento da nossa fé católica. Então, nos grupos de WhatsApp, nós já estamos dando as informações. No primeiro comentário do grupo, nós temos o link do nosso grupo de WhatsApp. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Aqueles que desejam, o ano que vem nós também iremos para o Egito, para a Terra Santa. Você é o convidado do Padre. Será uma grande alegria peregrinarmos juntos. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.